campanha de oração para aumentar a fé, não duvidar, se manter em Deus e vencer, conforme Jesus nos ensinou. E aqui eu vou ler a passagem sobre isso e depois farei a oração. Olha, todos os dias tem novos propósitos, novas orações, e aqui estamos começando mais um propósito, mais uma campanha de oração nesse sentido, pois é muito importante entendermos a palavra de Deus, entendermos o agir de Deus, entendermos como devemos agir, como devemos proceder, como que devemos lidar nas questões do dia a dia de um modo geral. E aqui essa passagem, esse ensinamento de Jesus, que eu vou ler os versículos e depois farei uma pregação e uma oração sobre isso, para a gente entender todas essas questões e nos mantermos no caminho, pois Deus tem sim o poder de nos abençoar. Então essa é a primeira oração dessa nova campanha de fé, desse novo propósito de oração que serão por 7 dias seguidos, que é um padrão que a gente costuma fazer, porque esse modo de campanha é uma forma de entrega, é uma forma de dedicação da nossa parte, de parte do nosso tempo para Deus em oração. Portanto, eu vou ler aqui, inclusive é uma passagem muito conhecida, mas apesar da gente ver, entender e ouvir falar por várias vezes sobre o que aconteceu nessa passagem, talvez não percebamos os detalhes, e é sobre essa questão dos detalhes que a gente precisa ter atenção e colocar em prática em nossas vidas. Então aqui eu vou explicar o sentido e o propósito dessa nova campanha, e em seguida passarei para a oração. Eu vou ler aqui os versículos e em seguida eu vou explicar o porquê da gente ter que ter atenção nisso. Livro de Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 36. Isso é muito interessante. Vamos aqui acompanhar, pois por mais que essa passagem seja conhecida, esses detalhes também precisam ser conhecidos e levados em prática. É sobre isso que nós vamos tratar. Versículo 22 do livro de Mateus, capítulo 14. Logo, em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram, suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram tiveram as bênçãos. Graças a Deus, essa é uma passagem muito conhecida de Pedro e Jesus andando sobre as águas. Mas aqui não é o foco da mensagem, esse ato em si, do andar sobre as águas. Isso todo mundo, a maioria das pessoas conhece.
A questão que eu quero focar aqui para lançar essa nova campanha de oração, te convidar a participar desse novo propósito de fé, é a gente perceber os detalhes disso envolvidos. E aqui a gente tem que ver duas questões. O que a gente percebe? Jesus, no padrão de Jesus, ele sempre se retirou para orar, ia aos montes orar, fazia também esses propósitos de jejum e oração. E o que acontece? Jesus foi, andou sobre o mar, chegou neles, né, indo em direção a eles. E Pedro teve fé, falou: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo. E Pedro foi. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, tendo a fé em Jesus, ele conseguiu caminhar sobre as águas. Mas o que aconteceu? Ele desviou a sua atenção, ele desviou o seu olhar, ele parou para prestar atenção nas outras coisas que estavam em sua volta, e aí também no mar, né? É o vento, é a água. E agora também eu vou falar um versículo sobre isso. Portanto, a partir do momento que ele olhou para as supostas dificuldades daquilo que ele estava fazendo, ele começou a afundar. Esse é o primeiro ponto, para a gente focar nisso, se manter com Deus, não duvidarmos. Você vê que na hora que ele começou a afundar, ele pediu: Senhor, me salva. Lógico, Jesus o salvou. E o questionou: o homem de pequena fé, por que duvidaste? E o que eu quero trazer isso aqui para as nossas vidas? Que também acontece isso. Às vezes a gente se mantém com Deus, a gente quer um sonho, quer um desejo, quer uma vontade, fazendo um propósito, igual a gente faz aqui. E talvez durante o procedimento, durante o caminho, durante os dias, talvez a gente possa olhar muito para a situação, possa muito olhar a nossa volta, olhar a nossa dificuldade, tirar o foco ali de Deus, que é Deus quem vai nos abençoar, e talvez a gente possa também afundar de outras maneiras. Então, primeiro, vamos manter o foco em Deus. A oração é esse novo propósito nesse sentido. Se porventura olharmos para as situações, lembrar de Deus, que Deus vai sim nos abençoar. E uma questão interessante disso aqui sobre Pedro, eu li o versículo 30 do mesmo capítulo 14 do livro de Mateus, o versículo 35, 36, dizendo que as pessoas ali em volta, quando Jesus chegou a Genezaré, eles queriam só tocar na borda do manto de Jesus, pois sabiam que através dessa ação, dessa atitude, eles teriam as suas bênçãos. Olha que importante isso. E por que eu também estou focando nisso? É o seguinte: Pedro, todo mundo sabe, ele negou Jesus 3 vezes, conforme Jesus tinha profetizado que aconteceria, mas ele se tornou depois um dos maiores apóstolos. O livro de Atos, capítulo 5, versículo 15, diz que também o povo tinha tanta fé que tentavam projetar as pessoas que precisavam de bênçãos para que ao Pedro passar, e só da sombra do Pedro passar, elas terem as bênçãos concedidas. Então você nota aí uma semelhança: o povo na época com Jesus, em Genezaré, queria tocar no manto para ter as bênçãos. Pedro depois, a mesma coisa, o povo queria só passar ali perto da sombra de Pedro, pois tinham fé que teriam as bênçãos. Então tem esse ponto também. Por mais que Pedro tenha se duvidado no passado e passado por outras situações, ele se tornou um grande apóstolo, fez grandes bênçãos, assim também é a sua vida. A gente pode sim duvidar, a gente pode questionar, pode acontecer. As questões do dia a dia podem nos levar a esse tipo de situação, mas não podemos nunca nos desviarmos da atenção. Vamos manter a fé em Deus, vamos continuar, vamos aumentar a fé. Homem de pequena fé, pouca fé, por que duvidasse? Então vamos aumentar a fé, não vamos duvidar, vamos se manter com Deus, para Deus nos abençoar e nós vencermos e fazermos grandes obras em o nome de Jesus. Portanto, esse é o novo propósito, essa nova campanha de oração. Em meio a tanta coisa que acontece na vida de um modo geral, a gente pode olhar para os lados, a gente pode olhar para situações, acontece mesmo. Eu também faço, você também faz, a gente já fez e poderemos fazer de novo, mas o ideal é que mantenhamos a fé em Deus, o ideal é que não duvidemos e o ideal é que vencemos em Deus, podemos vencer com Deus, Deus nos abençoando. Então, essa é a campanha dessa semana, é mais uma, né, que a gente tem sempre várias campanhas, vários
propósitos de fé e lembrar sempre disso. Enquanto estava olhando para Jesus, caminhou sobre as águas. A partir do momento que desviou a atenção, ali para as questões em volta, começou a afundar. No primeiro erro, não deveria ter deixado de olhar a Deus. Mas se deixou e começou a afundar, lembrar de Deus e clamar a Deus de novo, pois Deus vai e salva novamente. Jesus foi e salvou Pedro e assim na nossa vida. E depois, o povo fazia assim, né? Ia atrás, sobre a sombra de Pedro, pois tinha fé, podiam ser curados, tal como Jesus, no pouco tempo antes disso, essa passagem de Pedro, do livro de Atos que eu li aqui, mas Jesus também, o povo queria só tocar o manto, o povo tinha fé. Então esse é o propósito dessa nova campanha de fé. Eu te convido a participar dessa nova campanha de oração, essa é a explicação, e aqui nós vamos orar nesse sentido. Ó Deus, em o nome de Jesus, lançamos aqui mais uma campanha de fé. Em o nome de Jesus, estamos aqui orando ao Senhor, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor nos proporciona e por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Ó Senhor Deus, vimos aqui na Tua palavra que sim, quando confiamos no Senhor, quando depositamos nossa fé no Senhor, quando estamos olhando para o Senhor, podemos realizar coisas incríveis, podemos ter muitas bênçãos. Mas a partir do momento que a gente deixa de olhar para o Senhor e passa a olhar mais para as situações ou para os problemas, talvez possamos não passar por boas situações, mas aí clamamos para que o Senhor também nos tire daquela situação e nos coloque em boa situação. E que o Senhor Deus, portanto, oramos ao Senhor Deus para nos abençoar, para nos ajudar a aumentar a fé, para que nos mantenhamos com o Senhor Deus e com o Senhor Deus nós possamos vencer. Essa é a nossa campanha de oração, de fé, para que o Senhor nos ajude, para que nós não permitimos que desviemos o nosso olhar, para que não olhamos e nem demos atenção para o que importa. Que a gente tem que olhar para o que importa, a gente não pode olhar para o que não importa. O que importa é se manter com o Senhor, o que importa é manter a atenção em Deus, sabendo que Deus, sim, nos abençoa com a vitória. Portanto, Pai querido, Pai amado, peço que o Senhor dê instrução, sabedoria, discernimento, entendimento, para essa pessoa também parar de olhar para as coisas que não vão levar ela a lugar nenhum, para que essa pessoa pare de olhar para as circunstâncias que não vão ajudá-la e se manter a fé em Deus. Pode ser difícil, pode ser complicado, humanamente falando, a gente tem pressa, a gente quer sim a bênção de Deus para ontem, digamos assim. O Senhor Deus sabe do nosso coração, mas da mesma forma, o Senhor Deus é quem sabe de todas as coisas, sabe o que é melhor para nós, e aí que está essa questão. Nos abençoa, Deus, para mantermos a nossa fé no Senhor, nos abençoa para que não duvidemos, nos abençoa para que aumentemos a nossa fé e assim possamos vencer. Em o nome de Jesus, eu peço ao Senhor Deus que abençoe essa pessoa, dê a ela o que ela precisa, mova as ocasiões, as situações em favor dessa pessoa, para que ela tenha de Deus, do Senhor, a resposta, a oração, a bênção seja concedida e que além dessa pessoa, passar e melhorar de situação e se manter com o Senhor, que ela também realize grandes coisas em o nome de Jesus, tal como aconteceu com Pedro. Sim, andou nas águas, sim, afundou, mas clamou ao Senhor. Depois, também, só a sombra de Pedro, o povo já queria se juntar à volta, pois tinha fé que podiam ter bênçãos e que na vida dessa pessoa também se cumpra isso. Se porventura desviou a atenção, se porventura possa ter se afastado, se porventura possa ter até duvidado, possa ter diminuído a fé, acontece, Senhor Deus, mas faz a tua obra, tal como em Pedro, faz a tua obra na vida dessa pessoa e abençoa para que essa pessoa sempre se mantenha no seu caminho, sempre mantenha a certeza que sim, o Senhor Deus está olhando por elas. E Jesus disse que todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra. Portanto, Deus, eu peço por a vida dessa pessoa, mantenha no seu caminho, faça com que ela receba as suas bênçãos e realize grandes coisas em o nome de Jesus e vença com o Senhor Deus. A Bíblia diz que o Senhor Deus pode fazer muito mais além daquilo que a gente pensa ou imagina, então faz as tuas bênçãos. Ó Deus, liberta, restaura, protege, prospera. Em o nome de Jesus, abençoa a vida dessa pessoa, abençoa a vida dos seus entes queridos, abençoa o seu lar, abençoa os sonhos, que essa pessoa mantenha a fé no Senhor
que essa pessoa não duvide, que essa pessoa aumente ainda mais a sua fé e que ela vença com o Senhor Deus. Em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por esse primeiro dia dessa campanha, que serão de 7 dias, onde vamos entregar parte do nosso tempo orando ao Senhor nesse propósito, pois sabemos que o Senhor Deus pode nos abençoar. Para a honra e glória de Deus, eu digo amém, eu digo graças a Deus. Diga amém, diga graças a Deus, receba, tome posse da bênção, ore a Deus. Eu sei, às vezes a gente olha assim para as circunstâncias, às vezes a gente olha para as situações, para as ocasiões do dia a dia, pode ser complicado, eu entendo. Acontece comigo também, acontece com todo mundo, isso é normal. Mas vamos orar a Deus, para a gente se manter no caminho de Deus, olhar para Deus, saber que vem de Deus a resposta e que podemos sim fazer grandes coisas com Deus, podemos sim ter as bênçãos vindas da parte de Deus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe de maneira poderosa. Participe sempre dos propósitos e campanhas de fé. Tem vários, é só vir aqui nos vídeos da página e conferir. Ver as listas de reprodução também. Vem sempre participar, orar com a gente. Vamos unir a nossa fé. Novas orações todos os dias, às 4 da manhã, ao meio-dia, às 6 da tarde, à meia-noite. Venha, confira, independente do horário postado ou em data anterior, a oração e o propósito para Deus não tem data de validade. Então, acompanhe, né? Por mais que tenha sido postado em outro dia, participe, assista as outras orações, vamos unir a fé. E hoje foi o primeiro dia. Que Deus te abençoe de maneira poderosa, primeiro dia dessa campanha, mas tem várias outras aqui, vamos continuar com muitas outras. Que Deus te abençoe de maneira poderosa, que Deus te abençoe de maneira abundante, que a graça e a paz de Deus esteja por sobre a sua vida, hoje e sempre, em o nome de Jesus. Eu digo amém, eu digo graças a Deus mais uma vez, que Deus te abençoe, fique na paz, Deus tem um plano e um propósito na sua vida, Deus vai te abençoar, mantenha a sua fé em Deus, a sua confiança em Deus, Deus tem muito poder para mudar a sua vida. Eu sou o Fabrício Ferreira e agradeço a sua atenção.